quero falar do processo de frutificação ainda. Então, hoje eu vou falar sobre outros 3 aspectos. Mas antes disso, eu queria testemunhar também algo que acho que vai fazer umas 2 semanas mais ou menos, que um dia minha cunhada me ligou por vídeo e ela falou, eu precisava conversar, e começou a contar toda uma situação que eles estavam passando ali. E ela falou assim, eu não sei mais o que eu faço, será que é o fim? Será que acabou? Será que é isso mesmo? E aí eu falava assim para ela, olha, eu sei que está difícil, mas não é o fim. Eu falei, Deus vai fazer algo. E aí a gente conversou um pouco, e aí passou-se os dias, né? E aí eu orei por aquilo, e toda a família, acredito que estava orando, né? E aí estava um dia a gente em casa e eles ficaram ligando, e os horários são bem diferentes, né? Lá era 5 horas da tarde, aqui era 10 horas da noite. E eles ligam e ficam, atende, por que vocês não atendem a gente? Só que às vezes o horário a gente está dormindo, está fazendo o B dormir. E aquele dia o Vitor e o Benício estavam dormindo, eu era a única que estava acordada. Aí eu peguei e fui para o quarto. E aí quando eu atendi a ligação, eles falaram assim, a gente tem uma novidade para contar para você. E exatamente aquela situação que eles estavam passando não era o fim, foi um começo de uma nova história. O Senhor mudou completamente, o Senhor enviou aquilo que eles precisavam, o Senhor colocou pessoas ali naquele país para literalmente estar ao lado deles ajudando. E eu quero muito agradecer a Deus, porque eles não estão aqui, né? Mas a gente passa situações com ele, com pessoas ao nosso redor, que só nós sabemos o quão difícil é. E principalmente quando as pessoas não estão perto de nós. Quando as pessoas estão longe e a gente não sabe o que fazer, fica mais difícil ainda. Mas eu queria te dizer que a sua oração ela tem poder e ela alcança as pessoas que estão em outros lugares e ela muda situações, se você crer, se você entregar nas mãos do Senhor. E a outra coisa que eu queria fazer, antes de entrar em Gálatas, coloca para mim Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu queria ler essa passagem, porque o Senhor mandou ontem, quando isso aconteceu, o Senhor falou que era para eu falar. Hoje aqui para vocês. Diz o seguinte, é melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai não tem quem o levante. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O Vitor é uma pessoa que sempre faz jejum. Nós temos os nossos jejuns que a gente faz, propósito, né? E essa semana eu estava em um propósito de jejum e ele não sabia. E eu estava a semana inteira. E aí chegou no sábado, né? Ele geralmente sempre trabalha. E nesse dia desmarcaram as aulas dele, ele estava em casa e não foi. E aí ele foi fazer ovo para o B. Aí eu falei assim para ele, você não vai fazer para você? Ele, não. Eu só vou comer a hora que você for comer. Se você está de propósito, eu também vou ficar junto com você em jejum. E aí o Senhor falou muito no meu coração. Quem tem estado ao seu lado? Quais são as pessoas que têm andado com você? São pessoas que têm o mesmo propósito com você? Ele nem sabia qual era o meu jejum. Ele nem sabia qual era o meu propósito. Mas ele falou, eu vou ficar com você. Se você está, eu também estou. A hora que você comer é a hora que eu vou comer. Será que você também está sendo essa pessoa do lado do outro? Será que você tem uma pessoa assim para contar? Olha o que o Senhor fala, que é melhor nós sermos 2 do que 1. E aí o Senhor mandou falar nessa manhã que tem pessoas que estão insistindo em relacionamento que o Senhor não quer, que o Senhor já falou para você que não é essa pessoa. E eu não estou só falando de relacionamento de homem e mulher, de namoro, de casamento, não, eu estou falando de amizades, de ciclo. Tem pessoas que o Senhor já mandou sair da sua vida porque são pessoas que não estão no propósito que Deus tem para essa nova fase. E você está insistindo em coisa que o Senhor não quer. Então olhe para quem está ao seu redor e comece a ver se as pessoas que estão andando com você são pessoas que estão na mesma visão que Deus tem para a sua vida. Se é realmente isso que o Senhor quer. Porque muito nós falamos de amadurecer, de crescer, de ir para a próxima etapa, de subir um nível, mas tem coisas na nossa vida que nós só conseguimos se nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Você só consegue se as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que também vão te ajudar para isso.
Às vezes você está pedindo uma porta de emprego grande, às vezes você está pedindo um salário maior, mas sabe o que eu quero te dizer? Tudo isso tem responsabilidades. E será que você está pronto o suficiente para passar por isso? Será que você vai suportar isso? Quem tem andado do seu lado? São pessoas que vão te animar naquilo que Deus colocou, ou são pessoas que estão dando risada daquilo que o Senhor tem mandado você fazer? As pessoas que têm sido suporte na sua vida, elas estão te suportando ou elas estão dando suporte para você crescer e subir? Eu lembro que quando a Laiane veio testemunhar a primeira vez, ela ainda falou que o Clisney estava incrédulo, né? E que ela falou, não, a gente tem que tomar uma atitude. E ela foi, e ela tomou essa atitude. E a pessoa que estava ao lado dela estava no mesmo propósito. Os dois estavam no mesmo propósito. E por isso que hoje vocês conseguiram testemunhar aquilo que Deus fez. Quando um está fraco, o outro está forte. Quando um acha que não consegue, o outro está ali para falar que você não está sozinho. É isso que o Senhor tem. São pessoas que vão te animar, são pessoas que vão te impulsionar, e não pessoas que não querem que você esteja melhor do que você está. Quando a minha sogra e o meu sogro eles estavam com aquele carro velho, porque era um carro velho que o meu sogro estava. E, gente, ele ia todo dia levar o Benício comigo na escola e buscar o Benício comigo na escola. E às vezes ele falava, Su, o carro quebrou, não vou conseguir. Eu falava, fique em paz. Aí eu falei, Senhor, não é possível que eles fazem tantas coisas e eles vão andar com esse carro, passando por esta situação. E aí o Benício começou a falar, o vovô vai ter um carro novo. Ele falou várias vezes, vovô vai ter um carro novo. E Deus surpreendeu a vida deles para a honra e glória do Senhor. Então vale a pena nós permanecermos. E nesse tempo, ninguém reclamou. Porque se fosse eu, só Deus sabe, eu já ia ter falado. Mas meu sogro nunca reclamou. A minha sogra nunca reclamou. Teve um dia que minha sogra teve que fazer exame, estava chovendo, eles foram a pé. Porque eu não tinha carro em casa. E eles precisavam ir, era perto de casa, eles foram a pé. E ninguém reclamou de nada. E vocês nem precisavam saber disso. Mas eu quero que vocês saibam, para você saber os líderes que você tem aqui. Não são pessoas que não passam pela prova, porque a gente vê eles aqui na frente, todo arrumado, todo cheiroso, bonito, mas a gente não sabe o que acontece lá. E eu vejo de perto, é muito perrengue sim que a gente passa lá em casa. E ninguém sabe, mas eu estou contando isso para falar que Deus ele é fiel e Ele supre as nossas necessidades quando nós obedecemos e permanecemos nele. Amém? E enfim, agora eu vou entrar em Gálatas 5:22, que diz, Wagner, hoje eu vou falar não tanto quanto o Vitor, mas algumas passagens. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Hoje nós vamos falar paciência, amabilidade, bondade. A fidelidade vai ficar para o próximo, amém? E aqui, a primeira coisa que eu quero falar para você, o fruto pronto não é para você. O fruto pronto é para o outro. O fruto que vai ser gerado na sua vida, ele vai alimentar outras vidas. Então, tudo isso que está sendo gerado aqui, todo o aspecto do fruto, quem vai usufruir, e é para benefício daqueles que estão ao nosso redor. Porque quando o fruto está pronto, ele não é consumido pela árvore, é? Ele alimenta outras vidas. O fruto que Deus está entregando nas suas mãos vai nutrir outras vidas. O segundo ponto. O processo da frutificação é um privilégio. O processo de frutificação faz com que nós tenhamos os aspectos do fruto do Espírito. E esse aspectos do fruto nos deixa parecido com Cristo. Então eu estou no processo, está difícil? Glória a Deus, porque esse processo vai te forjar mais parecido com Cristo. Nós temos que começar a agradecer os processos que nós passamos. Porque o fim do processo vai gerar algo maior para as nossas vidas. E eu estou falando, eu até falei na semana passada que eu estou passando tudo que nós estamos, dos aspectos do fruto, com o grupo das meninas. E amados, todas nós estamos sendo testadas em alguma área da nossa vida. Todas elas, quando a gente vai para o nosso pronto encontro, começa a falar de algo que elas estão sendo testadas naquilo que Deus estava falando conosco.
Então, se você está sendo testado em alguma área da sua vida, é porque o Senhor está gerando algo dentro de você. É porque o Senhor está fazendo algo em você e se sinta privilegiado por isso, porque isso vai te trazer mais próximo de Deus. Isso vai fazer com que você seja mais parecido com Ele. Como que foi a vida de Jesus na terra? Fácil ou difícil? Foi difícil. Olha quantas coisas Ele passou. Quantas rejeições, quantos apontamentos, julgamentos, porque Ele era bom. Ele era bom, Ele não tinha defeito, Ele era perfeito. E agora eu e você, que não somos bons igual a Ele, que temos defeitos, será que as pessoas não vão apontar? Será que as pessoas não vão falar? Se em Jesus as pessoas conseguiam achar erro, você imagina em mim e você? E aí eu quero te dizer, aqueles que te apontam, aqueles que falam, vão te fazer parar? Não. Aquilo tem que mostrar para mim e para você que nós estamos sendo forjados como Ele. Se eu estou sendo apontado, se estão falando, se estão julgando, é porque aquilo que Deus está fazendo na minha vida é parecido com o que Jesus estava fazendo ali. É porque eu estou tendo algo diferente. Amém? E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a paciência. De todos os aspectos do fruto, eu vou trazer referente à frutificação, ao fruto mesmo, tá? A paciência, ela está relacionada com o tempo de crescimento do fruto. Como que o fruto nasce? Grande ou pequeno? Quando o fruto está lá, pequeno, verde, ele está pronto para ser consumido? Alguém quer comer aquele fruto, uma manga verde? Ninguém quer comer um fruto que não está maduro. Então, o tempo de paciência é um tempo onde Deus está nos amadurecendo. Coloca para mim Romanos 12, vá, por favor, vamos ler. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então o Senhor já fala que nós temos que ser pacientes. E o que é ser paciente? É o esperar com calma, sem perder a paz e a fé em Cristo. É ter a plenitude de esperar o tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é na minha hora. E um outro detalhe, o fruto do Espírito, ele é muito mais evidente na nossa vida lá fora do que aqui dentro. Então é muito fácil eu falar aqui dentro que eu sou paciente, que eu amo meu irmão, eu abraçar, eu receber bem. Mas o fruto do Espírito, ele aparece na minha e na sua vida quando nós estamos passando por situações difíceis lá fora. Quando a gente está passando por um processo lá fora. Quando você é chamado para amar alguém que te feriu, alguém que te decepcionou, alguém que te machucou. Quando você tem que continuar insistindo em algo, como a irmã testemunhou que foram 20 anos de oração. Você imagina se ela não perdeu a fé e a esperança nesse tempo, mas ela permaneceu. É sobre você permanecer. Deus não vai fazer na hora que eu quero. Não é hoje, não é porque eu estou orando agora que Deus tem que estar dando a resposta agora. Nós temos que saber esperar, porque o tempo de espera vai nos forjar. O tempo de espera está te preparando para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E eu queria dar um exemplo na Bíblia, que é Ana. Vá, coloca para mim 1 Samuel 7, coloca 18, 1 Samuel 18. Olha Ana, todos já ouviram falar de Ana? Então Ana era uma mulher que não tinha filhos. E Penina, a outra esposa do seu marido, tinha muitos filhos. E aquilo machucava a Ana. E aquilo trazia dor para o coração de Ana. Mas Ana, 1 Samuel 1, 18, vá. Mas eles iam ali orar e Ana não desistiu de orar. E aí teve uma oração que eles subiam no templo para fazer e Ana, ela se entregou verdadeiramente para o Senhor. Ela abriu seu coração, ela se derramou, ela se humilhou para aquele que poderia mudar a situação dela. E aí eu queria ler essa parte que diz assim, e ela disse,
Espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Ana estava com um semblante triste. Tanto que o profeta ali acha que Ana está aqui embriagada. Porque ela orava e as palavras não saíam dos seus lábios, não se ouvia a voz, só via os seus lábios se mexerem. E Ana fala que não, que ela estava com uma alma angustiada. E ela ora e se entrega ao Senhor. E aí sabe o que acontece quando Ana termina a oração? O seu semblante já não está mais abatido. Ana recebeu aquilo que ela orou naquele momento? Não. Mas Ana entregou. Ana confiou. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Quando nós fazemos uma oração de entrega, quando nós fazemos uma oração que nós confiamos no Senhor, quando nós levantamos dessa oração, nós estamos diferente de como nós estávamos. Você não vai mais ficar abatido. Ana se levantou, Ana teve paz, Ana comeu e conseguiu prosseguir, porque Ana sabia que estava nas mãos de Deus. Isso é esperar com paciência, não é ficar sentado. Ana estava orando, mas Ana estava em paz. Quando nós esperamos no Senhor, nós precisamos ter paz, nós precisamos confiar que Ele está fazendo. E aí sabe o que eu te falo? Penina tinha muitos filhos, mas nenhum como Ana. Porque quando Ana estava ali, ela pediu um filho para o Senhor e ela faz um voto para o Senhor. E esse tempo em que Ana esperou, não foi tempo de espera, foi tempo dela ser forjada por Deus, foi tempo de amadurecer, porque quando Ana recebeu o seu filho, ela devolve para o Senhor, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o voto que ela tinha feito. E talvez se Ana não tivesse ficado nesse tempo esperando, ela não estaria madura o suficiente para devolver o filho para o Senhor. E aí sabe quem que Deus dá para Ana? Samuel. Um dos maiores líderes e profetas da Bíblia. Não foi qualquer um. O Senhor entregou um profeta, um líder espiritual para Ana. E aí eu quero te perguntar, será que tem valido a pena você esperar? Ou será que o seu imediato agora é melhor do que eu esperar com o Senhor aquilo que Deus tem para te dar? Porque quando a gente faz as coisas na hora, elas não saem como nós planejamos. Tudo que é feito de última hora, muitas vezes, não sai do jeito que a gente quer. Né? Se você vai fazer alguma coisa de última hora, às vezes não sai. Mas quando você faz algo planejado, quando você faz algo com tempo, ele te surpreende, porque você tem tempo, organização para pensar. E é isso que Deus quer no tempo, não é porque você está esperando, é que você está sendo forjado. E o que acontece muitas vezes é que nesse tempo a gente não entende isso. E aí sabe por que demora mais? Por falta de maturidade. Porque você não está pronto. E aí o Senhor vai te deixando ali esperando. Não, Ele precisa entender, porque a hora que eu for dar, vai ser algo grande e Ele tem que sustentar. Nós temos que permanecer, nós temos que continuar. Aquilo que o Senhor nos entrega não é qualquer coisa, são coisas grandes. E para nós conseguirmos suportar, carregar, nós temos que permanecer. Nós temos que continuar. E é por isso que o Senhor está trabalhando em nós. É por isso que o Senhor está colocando coisas na nossa vida. O Senhor está nos ensinando com os processos. Para de querer pular processo e etapa. Para de querer ir para o final. Deixa Deus trabalhar do jeito dele dentro de você, organizando as suas emoções, curando o seu interior. Porque nós precisamos ser libertos e curados pelo Senhor todos os dias. Nós precisamos deixar o novo do Senhor vir sobre as nossas vidas. Aleluia. Vá, coloca Romanos 8:25. Para eu finalizar essa parte. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência. É isso que nós temos que ter. Eu não sei se você tem filhos, se todos têm, mas quem tem aqui, eu tenho certeza que uma das coisas que Deus mais trabalha em nós pais é a paciência. Porque olha,
Eu falo, Benício vai tomar banho. Aí ele fica, não, mas peraí, mamãe, e vai inventando. E o Benício vai tomar banho, e vai pegando. Não, peraí que eu tenho que pegar um brinquedo, peraí que não sei o quê. E aquilo vai me deixando. Benício vai tomar banho agora. Deus trabalha muito nos pais da paciência. Porque não é no nosso tempo. A gente tem que entender que eles são diferentes. A mente deles trabalha diferente. E aí nós precisamos ter mais paciência para lidar com eles. Então o Senhor, Ele trabalha muito em nós de diversas maneiras. Nós temos que entender qual a maneira que o Senhor tem trabalhado isso mais. Será que eu tenho conseguido esperar o que Deus tem para a minha vida? Ou será que eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito? Será que eu tenho paciência o suficiente para suportar situações difíceis no Senhor e confiar nele, sem perder a paz e a fé? Eu quero que você reflita isso nessa manhã. E o segundo ponto é a amabilidade. O que é a amabilidade? É a doçura do fruto. Nesse tempo de amadurecimento, nesse tempo que está ali o fruto, ele vai sendo transformado até que ele fique doce. Quando você vai comprar uma fruta na feira, como você vai ou no mercado, você vai ver aquela que não está estragada, que não está fungada, que não está batida, que está com um aspecto bonito, porque a gente quer uma fruta doce. Até mesmo se você vai comprar um abacaxi que é azedo, você não vai querer trazer um abacaxi azedo para sua casa. Você quer um abacaxi doce. E aí a amabilidade, o que ela é nas nossas vidas? Ela é a expressão do amor. O amor eu sinto o amor na minha vida. A amabilidade, eu expresso o amor através de como eu trato as pessoas que estão ao meu redor. Como que nós temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor? Eu queria falar de uma pessoa que eu não sei se todo mundo conhece, que é Ruth. Mas Ruth, ela escolhe ficar com a sogra, mesmo depois de perder tudo. Deus não falou para ela, Ruth, vai lá e fica com a sua sogra. Vai lá até o final. Não, ela escolhe ficar por amor. Ela escolhe ficar para ajudar. Como que eu tenho tratado as pessoas que estão ao meu redor? Como que Jesus tratava as pessoas quando ele estava aqui? Então, quer dizer, aquela que é prostituta, o Senhor se afastava dela e julgava ela e apontava. Aquele que tinha lepra, o Senhor não tocava nele porque ele era um doente. Aquele que tinha demônios, o Senhor não encostava nele porque ele estava endemoniado? Não. O Senhor, ele não escolhia, o Senhor, ele acolhia. E sabe o que hoje a igreja tem feito? Escolhido, quando nós temos que acolher. O Senhor está falando que nós temos que trazer para perto. É demonstrar, é expressar o amor de Deus. É não julgar. O Senhor tratou alguém com indiferença? Não. E por que eu e você muitas vezes tratamos as pessoas com indiferença? Eu falo por mim. Quando é uma pessoa que eu gosto, eu sou muito simpática, eu abraço, mas quando é alguém que me feriu, quando é alguém que já me trouxe alguma coisa, eu só dou um oi de longe. Será que Jesus também faria isso? Será que é isso que Deus quer que nós façamos? Nós precisamos parar de ter preconceito, de julgar, de apontar, e nós precisamos trazer as pessoas para perto. É fazer por amor, não por obrigação. E isso nós fazemos, não é para mostrar para ninguém, porque muitas vezes essas ações e atitudes ninguém vai ver. Mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de você está vendo aquilo que você está fazendo. Para de julgar, para de apontar, para de selecionar. Começa a trazer para perto de vocês e demonstrar o amor de Deus. Eu sei que é muito difícil a gente demonstrar amor por alguém que já nos decepcionou, por alguém que nós ainda temos mágoa, por alguém que ainda traz lembranças ruins na nossa vida, mas nós precisamos agir como Deus agiria. Se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E é por isso que esses aspectos do fruto, ele não aparece só por esforço humano. Ele aparece através de uma busca incessante pela presença do Espírito Santo de Deus. E aí, se você está buscando a amabilidade, o Senhor vai colocar pessoas que te feriram no seu caminho para você acolher.
O Senhor vai trazer pessoas na sua vida que muitas vezes você tem memórias ruins para você trazer para perto. Porque você precisa exercer isso na sua vida. É por isso que isso não é exercido aqui na igreja. É por isso que isso é exercido lá fora. É onde ninguém vê. É onde as pessoas não compartilham da mesma fé. Onde as pessoas nos apontam. Onde nós somos julgados. Onde às vezes talvez é no meio profissional. Onde ninguém nos conhece. Mas nós somos a diferença onde nós estamos. Aonde o Senhor te colocou é porque algo precisa ser alcançado, é porque alguém precisa ser tocado, e a sua postura ela deve ser de cristão. Independente aonde você for, você está levando a essência de Cristo, você está carregando o caráter de Cristo. E como eu falei, o caráter ele é moldado, ele é transformado, e nós precisamos nos parecer com Ele. E para nós termos isso na nossa vida, nós seremos testados. Nós temos que praticar. É isso que nós não entendemos muitas vezes. A gente só consegue ter aquilo que nós praticamos. Se você não pratica, você não consegue. Se você não faz musculação, você vai ter músculo? Né, Vitor? Porque o Vitor pega pesado. Não vai ter. Se você não forçar, toda vez que eu vou treinar com ele, é 20 quilinhos a mais ali. Quando eu estou sozinha, eu pego 40 no agachamento. Quando ele está comigo, ele põe 100. Só isso. Eu falo, meu Deus do céu. Por quê? Você tem que forçar. Você tem que praticar. E sabe o que a gente não entende? Que isso é também na Bíblia. Se eu não praticar a palavra, se eu não começar a ler, se as coisas como começarem a acontecer na minha vida, eu não vou memorizar, eu não vou conseguir ter aquilo na minha vida. Então, se eu leio a palavra, se eu quero entender da palavra, se o Senhor vai trabalhar no meu coração, as coisas vão começar a acontecer, situações na sua vida, para você praticar aquilo que você leu. Para você colocar em prática. Nós precisamos entender isso. E aí, sabe o que o cristão acha? Se eu estou mais perto de Deus, menos coisa ruim vai acontecer, menos processo eu vou passar, Thelma. Mais vida boa eu vou ter, porque eu estou mais perto dele. Não! Quanto mais perto você está de Deus, mais você vai ser testado. Será que ele mesmo está firme? Será que ele está mesmo crendo? Jó, olha o que Jó passou. E Jó permaneceu. E eu não estou falando que nós temos que ser como Jó, em nome de Jesus. Não, não peça nada para Deus tirar nada disso. Não, mas nós precisamos permanecer. Nós seremos testados. E sabe o que eu quero te dizer? Deus quer que você seja aprovado. Às vezes a gente fala, nossa, mas por que isso está tão difícil? Será que eu vou conseguir? O Senhor sabe que você tem poder para passar por isso, porque a força dele te capacita para passar por isso. É o que está na palavra. O Senhor não coloca algo maior em nós que nós não vamos suportar. O Senhor não quer que nós sejamos reprovados. O Senhor quer que nós passamos para o próximo nível. Que nós continuamos. E quanto mais nós temos de Jesus, quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais as nossas atitudes vão revelar Ele. A minha atitude não pode ser a mesma. A minha atitude tem que parecer com Cristo, porque eu estou perto de Cristo. E fala que Ele é uma fonte inesgotável, que não cessa. Então, quanto mais eu tomo da fonte, quanto mais eu me alimento disso, mais eu vou ter disso na minha vida. E isso é fato, né? Se você come muito doce, muito exageradamente, o que vai acontecer? Vai ter uma diabetes. Sua glicose vai subir. Não é? Se você come muita fritura, exageradamente, o que vai acontecer? Seu colesterol vai subir. Mas se você começa a comer mais legumes, mais salada, se você começa a se alimentar melhor, o que vai acontecer? Os seus níveis no sangue vão estar melhor. Isso é em tudo. Vocês já viram que quanto mais as pessoas leem, mais as pessoas têm facilidade em escrever? Isso é fato. Eu vejo o Vitor quando vai escrever alguma coisa, ele começa... Aí às vezes ele fala, escreve aí. O que é para eu escrever? Eu fico para ele, fala aí. Mas como que eu começo? Eu falo, mas como que é para eu começar?
Porque ele lê muito mais que eu. Ele tem muito mais facilidade para conseguir escrever. Então, nós precisamos entender que quanto mais daquilo nós temos, mais daquilo nós exalamos, mais daquilo nós influenciamos. Quanto mais perto de Jesus você está, mais a característica dele você vai ter, mais o amor dele você tem, porque ele é a essência do amor. Mais dele tem que surgir efeito nas nossas vidas, na maneira que nós agimos, na maneira que eu trato alguém, na maneira que eu recebo alguém, porque eu estou perto da fonte. E o próximo nível. Eu escrevi uma coisa aqui, muito importante antes de passar. Ninguém quer um fruto amargo, tá? Seja doce. Sabe aquela pessoa amarga? Azeda? Cara feia? O Felipe olhou para a Nath. Mas ela não é assim, não. Sabe aquela pessoa que é azeda? Que você olha já está com aquela cara. Tem gente que às vezes a gente vai falar assim, eu vou ter que falar oi para essa pessoa, que você já sabe a cara que a pessoa vai fazer, sabe? Coisas assim, não aqui da igreja fora, irmãos, em casa, estou falando de outras coisas. Sabe pessoas assim no trabalho? Seja doce. Seja uma pessoa agradável. Seja uma companhia agradável. Porque, como eu disse, quando você vai escolher alguma coisa, um fruto, uma fruta, você não quer uma coisa azeda. É muito raro pessoas que gostam de coisa azeda. E mesmo quando come azedo, muitas vezes faz cara feia. O Benício ama limão. Ama água com limão, mas se está muito azedo, ele faz, mas eu quero mais, ele vai mais. Então, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa doce para quem está ao teu lado, seja uma companhia agradável, porque ninguém quer aquilo que é azedo, ninguém quer aquilo que é amargo. É por isso que nós precisamos nos parecer com Cristo, porque Cristo era o quê? Doce. Estar na presença de Cristo era prazeroso. Estar com ele era gostoso, as pessoas queriam, por isso que uma multidão acompanhava ele. Será que a gente pode olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas querem estar ao nosso lado, por nós sermos uma pessoa doce, agradável, uma companhia agradável? Será que as pessoas podem olhar para você e falar que você é uma companhia agradável, eu quero estar perto de você, eu gosto de conversar com você? Eu gosto de sentar para tomar um café, eu gosto de passar tempo. Será que nós possamos nos ver como essa pessoa? Ou será que a gente sempre é aquela que tem que estar de cara feia, eu não posso dar o braço a torcer? Eu tenho que carregar isso, porque as pessoas não podem ver que eu sou assim. Será que Jesus quer o quê no céu? Pessoas amargas ou pessoas doces? Porque aqui na terra é só uma passagem, né? Nós vamos para onde? Para o céu. E será que lá vai ter o quê? Gente amarga ou gente doce? Se nós aqui estamos num teste, como o Senhor nos testa, nós temos que passar nesse teste. Então que você comece a ser doce aqui na terra, para você mostrar para o Senhor que você quer ir para o céu. Amém? Terceiro ponto é a bondade. A bondade é o fruto que existe para alimentar os outros. O terceiro ponto. Bondade. Bondade é aquilo que é bom. É aquilo que eu externo. E aí a bondade, para mim, o Senhor falou muito forte, que ela está ligada com o servir. Sabe por quê? A bondade humana é muitas vezes aparente. A pessoa precisa ter aquela educação, a pessoa precisa mostrar que ela está sendo gentil, ela precisa ser boa e geralmente com quem vai dar algo em troca para ela. E eu até citei, acho que esse exemplo na reunião com as meninas, que muitas vezes na área profissional é assim, né? Quantas vezes nós não vemos pessoas que são puxa-saco de chefe, porque ela sabe que se ela for, ela vai ganhar algo em troca. Ela sabe que se ela for aquele que vai ficar contando as coisas para o chefe, ou aquele que vai estar mais íntimo, talvez ela receba algo, né? Isso é bondade humana. Só o chefe está vendo a bondade na pessoa, porque só está ali ajudando ele. Mas a bondade do Espírito é onde ninguém vê. É você servir aonde ninguém quer servir. É você não ser visto. Não precisa ninguém ver. E ninguém precisa saber que eu estou aqui fazendo isso. E hoje nas redes sociais acontece muito isso, né? A pessoa vai ajudar alguém ou ela vai doar alguma coisa, ela faz aquele vídeo.
eu estou aqui, doando 500 cesta básica, tantos negócios de alimento, e todo mundo tem que ver aquilo que está sendo feito. E aí eu queria perguntar algo para vocês. Quantas vezes nós postamos nas redes sociais sobre a doação de legumes? Nunca. Ninguém precisa ver aquilo que Deus está fazendo. A bondade do Senhor não é para os outros. Não é para ser visto, não é aparente, não é para esperar algo em troca. Eu tenho que servir, eu tenho que ser bom naquilo que o Senhor quer que eu seja, aonde o Senhor me colocou, atenda às necessidades da onde o Senhor te colocou. É você fazer aquilo que precisa ser feito. Ninguém precisa ver o que está sendo feito, mas Deus está te vendo. Não é aparente, não é para os outros te virem falar, nossa, obrigada, hein, por você ter feito isso. Sabe o que nós queremos? Reconhecimento humano. A gente quer ser visto para os outros virem falar assim, nossa, obrigada por isso que você fez. E o Senhor não quer isso, sabe por quê? O Senhor honra aqueles que têm que ser honrados na hora certa. Não é na hora que eu e você queremos. A bondade, para mim, está ligada com serviço. É eu servir, é eu entregar, é eu fazer o que precisa ser feito sem ninguém ver. E aí eu coloquei dois exemplos aqui. Primeiro, o bom samaritano, que está em Lucas 10. Nem precisa colocar, vai, o versículo 33 e 34, se depois vocês quiserem ler. Mas ele ajuda o homem, cura suas feridas. Tinha um homem caído no meio do caminho. Muitas pessoas passaram por perto e ninguém o ajudou. E ele não, ele vai lá. Ele pega o homem, ele cura das feridas, ele leva o homem para uma estadia, ele paga a estadia para o homem ficar sem ninguém ver nada. Sem ser visto por ninguém. E a segunda que eu coloquei é José. José perdoa os seus irmãos, a sua família e os honra. Você imagina, você ser vendido pelos seus irmãos, pela sua família. E aí ele vai para o Egito e passa tantas situações, é preso, ele é apontado e vive uma vida ali que só dele Deus, só tendo Deus para ele confiar. E aí ele é honrado e vira o quê? Governador. E aí começa a ter uma grande fome. E aí a sua família vai lá pedir ajuda sem saber que era ele que estava lá, mas ele reconhece os irmãos. E aí qual seria a sua atitude? Será que você seria bom o suficiente para perdoar, para honrar, para cuidar da sua família e ajudá-los? Ou será que seria a hora de você falar, agora é a hora de eu me vingar, agora eu vou fazer com ele o que eles fizeram comigo? Como têm sido as nossas atitudes? Como têm sido as nossas ações? Ninguém precisa ver. Quem precisa ver é Cristo. Você precisa estar em evidência para Cristo. Cristo precisa te ver. E sabe como que Cristo fala que vê nós? Vai para o teu quarto. Fecha a porta aí, ora. Sabe como você está em evidência para Deus? Quando você está ajoelhado orando. Quando você está no seu íntimo com o Senhor. Quando você está no seu tempo para o Senhor. Não é quando eu estou aqui na frente falando. Não é quando nós estamos aqui em evidência para os outros verem, não. É quando eu estou no meu íntimo com o Senhor. Deus me vê lá. Quando eu estou abrindo a Bíblia sem entender nada, mas eu estou ali. Quando eu estou ali chorando com lágrima, quando eu estou ali adorando e louvando ao Senhor, é isso que o Senhor vê, é isso que o Senhor quer de nós. E aí coloca para mim para finalizar, Colossenses 3, do 12 ao 13. E por que eu preciso ter esses frutos, né? Esse fruto, porque é um fruto. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoa como o Senhor os perdoou.
Por que eu preciso do aspecto do fruto? Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Volta o 12, vá para mim. Olha o que o Senhor fala. Como escolhidos de Deus, você foi escolhido. Santo, você foi separado e amado por Ele. Então, por que eu preciso ter o aspecto do fruto? Por que eu preciso gerar esse fruto na minha vida? Porque o Senhor espera isso de mim e de você. Quando você está ligada na videira, quando você permanece nele, você precisa gerar fruto. Algo precisa estar em evidente na sua vida. E o Senhor já fala, você foi escolhido, você foi separado e você foi amado. Apenas frutifique. É fácil? Não. Não, porque as situações do dia a dia, elas não são fáceis, né? Elas sempre nos testam para nós pararmos, para nós desistirmos. Mas o Senhor fala para nós permanecemos. Eu quero que você permaneça naquilo que o Senhor te chamou para ser. Ser a diferença não é fácil, mas não é impossível quando nós estamos com Jesus. Se você está com Jesus, se você tem Jesus na sua vida, não vai ser impossível. Vai ser menos difícil do que quando nós estamos sozinhos.